aqui, pode vir. Oi, aqui que é o campo de instrução? Isso. Oi, tudo bom? Prazer. Tudo bem? Tudo bem. Tá pronta para sobreviver na Amazônia? Tô. Eu acabei de fazer a minha inscrição, né, no Sobrevivência Amazônia, mas eu tô com algumas dúvidas. Você pode me ajudar? Claro. Tá. É o seguinte, todo mundo tem que se virar, mas eu vou dar as coordenadas aqui para como que a gente consegue se virar e sobreviver e fazer o melhor na sobrevivência na Amazônia. Entendi. Bom, pelo que me explicaram, a gente cai de paraquedas no meio da floresta, certo? Isso. E o objetivo é a gente sobreviver e fazer algumas missões, não sei, eu não entendi muito bem. Tá, é o seguinte, você tem que focar em chegar no ponto de resgate. Tá. O nosso principal objetivo é sobreviver, chegar no ponto de resgate e sempre fazer isso de uma forma que a gente consiga ter uma conexão muito boa com a floresta. Ah, tá, entendi. Então é o seguinte, a gente tem 4 dias no total para a gente conseguir chegar no ponto de resgate. O jogo termina no fim desse 4º dia, ou se a gente chegar no ponto de resgate antes disso, ele também termina antes disso. Entendi. E quem chegar primeiro ganha? Não necessariamente. Você pode contribuir para a floresta e acumular pontos tendo mais recursos, tendo contribuído para a floresta, e é claro que chegando no ponto de resgate você também ganha mais pontos. Ah, entendi. Então, na verdade, quem ganha o jogo é quem faz mais pontos no jogo todo, e a gente consegue isso tanto no ponto, chegando no ponto de resgate, ou fazendo algumas outras coisas que você já explicaram. Exatamente. Entendi. Mas é o seguinte, a gente tem que sobreviver, tem que chegar lá, acumular pontos. Mas e aí? A gente está aqui na floresta. O que a gente faz então? Como eu falei, a gente tem 4 dias. Então, a cada dia, a gente tem 4 oportunidades de se movimentar na floresta. A gente não sabe o que a gente vai encontrar. Por isso que é bom a gente estar preparado com o máximo de recursos possíveis, com o máximo de coisas que você pode ter. Então, a primeira coisa é estar preparado. Obrigada. Vamos, gente? Vamos. Eu tô vendo aqui que a gente tem alguns recursos de início, certo? Sim, a gente começa com 1 de comida, com 1 de água e 1 de madeira. Tá. E é o seguinte, para a gente se movimentar, a gente tem algumas opções. A gente pode encontrar tanto zonas com água, ou zonas de rio, ou zonas de floresta. Tá. E cada uma dessas zonas podem ter coisas diferentes. Pode ter um bicho perigoso, pode ter simplesmente uns galhos que você pega para madeira, por exemplo. Ou você pode encontrar ameaças à floresta, que você pode tomar uma atitude a isso. Você pode encontrar bichos em extinção e ajudar eles a, por exemplo, terem a proteção que eles precisam. Então tem várias coisas que você pode fazer no jogo. Mas é claro que você tem que manter o seu foco em tentar chegar no ponto de resgate. Entendi. Eu tô vendo que tem alguns lugares aqui que não são nem azuis nem verdes, são meio... O que acontece com eles? Às vezes você está precisando mais de água ou mais de madeira e você prefere escolher um lugar de floresta ou escolher um lugar de água. Tá. Então, você pode escolher se ele vai ser uma zona de água ou se vai ser uma zona de floresta. Ah, entendi. Então você escolhe o verde e o azul, que provavelmente são essas cartas, né? Tem essas cartas azuis e essas cartas verdes. Isso. Então, quando você vai se movimentar, você escolhe ou ir para frente, ou ir para a esquerda, ou ir para a direita. Mas tudo bem, você pode primeiro ver o que tem em cada um desses caminhos que você pode seguir. Então, fazendo esse exemplo aqui, na sua frente você tem uma floresta, na sua esquerda você tem uma água, uma parte de rio, e na sua direita você também tem uma parte de rio. Tá, isso a gente vê então antes da nossa movimentação. Isso. Primeira coisa, no seu movimento, que você tem 4 a cada dia, você abre essas 3 cartas e você decide o que você vai fazer. É claro que sua decisão tem que ser levada em consideração seguir, às vezes, o caminho para chegar no ponto de resgate, e dependendo das coisas que aparecerem, dos recursos que você precisa, você tem que tomar a melhor decisão. Entendi. Então, dependendo das 3 opções, eu escolho sempre a melhor, lembrando sempre de seguir até o ponto de resgate. Isso, exatamente. Tá. Então, por exemplo, nessas opções que a gente abriu aqui, à sua direita tinha a argila amazônica, que é ótima para você. Você poderia ficar lá se banhando na lama curativa e ganharia 1 ponto de vida. Mas como seria o início do jogo, você já está com um total de pontos de vida, então você não precisaria disso. Tá. Olhando para as outras opções, na sua esquerda, que também é uma zona de água, você teria sucuri, que é um animal muito temeroso e então é muito difícil enfrentar ela. Para você conseguir enfrentar ela,
você jogaria um dos dados, e nesse dado, como ela é um animal muito perigoso, você teria que tirar 5 ou 6 para enfrentar ela com sucesso. Seja passando por ela, seja conseguindo se desviar, fazendo da melhor forma que você quiser. Tá. E se você não conseguir tirar isso, você não vai se movimentar, você vai perder o movimento da sua rodada e você vai perder 2 de vida também. Mas e se eu ganhar? Se você ganhar, você, além de se movimentar, por ela ser um animal muito perigoso, você ganha um selo coragem, que vai contar para a sua experiência no final e vai te trazer pontos no final também como um grande sobrevivente da Amazônia. Entendi. Eu tô vendo aqui que tem uma contagem de pontos, né? É uma Sim. pontuação aqui na nossa tabelinha que cada jogador recebe, certo? Isso, essa tabelinha serve para a gente registrar todos os pontos, os nossos recursos, as ameaças que a gente já contribuiu para a floresta, os animais de extinção que a gente já tirou foto e também a quantidade de vida que a gente tem. Aqui embaixo você também encontra no final do jogo quanto cada um de ponto vai dar para você. Legal. Certo? Então é isso. Tá, mas... Uma coisa importante de você se lembrar é que no final do dia, na parte da noite, depois na quarta rodada do dia, você tem que se preparar para o acampamento. Ah, isso você não me falou? Pois é, mas eu estou falando agora. No acampamento, você tem que tentar se direcionar para algum local que seja de floresta, para você conseguir montar o seu acampamento usando um de madeira. E você tem que, se você não conseguir chegar num local de floresta, se você estiver na água, por exemplo, você perde 1 de vida, porque você está em umas condições um pouco mais rigorosas. E além de você conseguir montar o seu acampamento, você tem que prestar atenção também em como que vai ser o tempo naquela noite. Quais são as condições climáticas. Então, calma. Então, sempre no dia anoitecendo, a gente precisa estar em lugares de floresta, certo? Porque se a gente estiver num desses azuizinhos que são de água, a gente perde uma vida. E além disso, tem a parte do clima. Então, são 2 coisas. Isso. Tá. Exatamente. E o que significa isso? A parte do clima é o seguinte, você rola um dado para você ver que tipo de clima que vai ter essa noite. Dependendo do tipo de clima, você vai ter que gastar recursos diferentes. Tá. Então, por exemplo, se for um tempo bom, você tirar 5, você só tem que gastar ou 1 de comida ou 1 de água. Se for um tempo um pouco mais rigoroso, por exemplo, se for uma tempestade, você teria que gastar 1 de comida mais 2 de madeira para você conseguir se estabilizar e não perder nenhum ponto de vida. Entendi. Então, por isso que a gente coleta esses... Por isso que é sempre bom ter o máximo de recursos possível. Esses recursos, exatamente. Tem esse peixinho aqui, tem essa água e essa madeira. Esses são os recursos, certo? Exatamente. Tá. E caso você não consiga ter todos os recursos que o tempo exige, você pode pagar em pontos de vida também. Ah, tá. Entendi. Mas tem que tomar cuidado para também não chegar até o final da sua vida, senão você não vai conseguir sobreviver na Amazônia. Entendi. Mas lembrando que você tem também o seu kit médico, para casos que, por exemplo, se você estiver com sua vida muito crítica, você pode usar o seu kit médico, que você já começa desde o início do jogo, para você recuperar a sua vida. Ah, entendi. Entendeu? E deixa eu perguntar, tem essas cartas aqui, ó. Então, que é isso? essas cartas são as magias que acontecem na Amazônia nas noites de lua cheia. Pois é. Essas cartas acontecem a partir da segunda noite do jogo e são momentos mágicos que acontecem na Amazônia. E tem uma coisa muito importante sobre eles. Cada carta representa alguma coisa que pode ser boa ou ruim. E, nesse momento, os aventureiros que mais tiverem se relacionado com a floresta de uma forma positiva, seja denunciando ameaças, seja tirando fotos de animais de extinção e ajudando eles, você vai ter mais controle sobre que tipo de magia pode acontecer com você. Entendi. Então, por exemplo, para os que não conseguiram contribuir tanto para a floresta ainda, você compra só uma carta. E para as pessoas que tiveram a oportunidade de contribuir e de fato conseguiram, você tira 2 cartas e escolhe uma delas. Certo? Podem ser boas ou ruins, né? Então, Exatamente. se você pegar uma boa e uma ruim, você pode pegar a boa. Sim, exatamente. Entendi. Então, por exemplo, eu infelizmente não tive oportunidade suficiente, não consegui ajudar a floresta, pego uma, e você pega 2 porque você conseguiu contribuir para a floresta e tem 2 selos de contribuição aqui. Tá. Por exemplo, eu peguei o Boitatá, que é uma mágica, um animal que é ruim para você. Por quê? Porque na próxima jogada minha, eu vou ter que fazer o meu movimento às cegas. Ou seja,
eu não escolho qual carta que eu vou seguir. Sem saber o que é, eu vou ter que seguir a floresta. Entendi. Certo? Vamos ver as minhas então. Peguei um pajé. Legal. E o curupira. Você pode escolher entre um deles. O pajé é um elemento positivo e o curupira é negativo. Então, obviamente, eu vou pegar o positivo. É melhor que o pajé. Tá. E o que o pajé faz? O pajé, além do seu movimento normal das cartas do dia, você pode também ter um movimento extra. Isso te ajuda a chegar mais rápido no ponto de resgate. Interessante. Tem alguns outros elementos no jogo também que também podem te ajudar a ter esse movimento extra, como a canoa, por exemplo, que você consegue seguir pelos rios de forma mais rápida. Entendi. Mas lembrando que quando você fizer seu movimento extra, você não tem escolha sobre as cartas. Então pode ser qualquer coisa que você vai aparecer na sua frente. Tá. Certo? Então acho que já tá dando pra entender como é que o jogo funciona, né? Certo. Agora o que vale é sobreviver. Uhum. No final do jogo, quando todos conseguirem ou chegar no ponto de resgate ou estiver no final do quarto dia, a gente faz a contagem de pontos e o aventureiro que mais tivesse destacado na parte de sobrevivência, de coleta de recursos e também de contribuição para a floresta, vai sair como o melhor de todos e vai ganhar o prêmio de sobrevivência da Amazônia. Tá, então podemos jogar? Podemos jogar. Yes! Vamos lá!